Paz, meus amigos, muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Deus abençoe sua vida. E hoje eu quero falar sobre uma discussão que é muito boba que está acontecendo e está até criando religiões por aí, que é a respeito do nome de Deus, o tetragrama, e do nome do Filho de Deus, né? Que nós aprendemos e todos fomos ensinados como Jesus, mas nós sabemos que o nome hebraico não é esse, isso é óbvio, mas as pessoas estão falando que isso é um engano, que o nome é uma blasfêmia e que são duas pessoas diferentes, Jesus, e aí fala que o nome não é Jesus, é Yahshua, né? Será que é Yahshua, né? Outros dizem que é Yeshua, né? E cada um diz uma coisa. E aí eu quero mostrar para você que o nome do Pai não é Yah. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram o Yah, porque Yah não é, e eu vou te provar com base bíblica e com base no hebraico. Preste atenção. A Bíblia diz que o nome de Deus, que é o tetragrama, né, o Yud, Rei, Vav, He, né, que são as 4 letras hebraicas, né, a história diz que isso se tornou impronunciável. Se tornou impronunciável para que ficasse escondido o nome de Deus. Existe um segredo sobre ter o nome escondido na cultura hebraica. Eu quero que você grave isso. E esse é um primeiro dado que essas pessoas desconhecem, que é o quê? O nome, tanto de Deus quanto o nome de todos os seus filhos, né, que nasceram em Israel, dos israelitas, inclusive de Jesus, que nasceu em Israel, o nome, essas pessoas, a maioria delas, receberam um segundo nome. Então, toda a história de Israel é baseada em quê? Em ser expulso da sua casa, ser expulso da sua terra, em estar distante da sua casa, da sua terra, com o que nós conhecemos como a Galut. Galut, para você que não sabe, é a dispersão. O povo de Israel, vocês sabem que foram expulsos várias vezes da sua própria terra. Né? Até na última vez, quando os romanos lá estiveram, expulsaram os judeus de lá, com o imperador Adriano, se não falhar a memória, e eles tiveram que sair e voltar, começaram a voltar agora em 1948. Pois bem, então o povo de Israel fora da terra, desde o início dos tempos, você vai começar a ver essa história de dispersão lá com Adão e Eva, que foram expulsos da sua casa, né, da casa que Deus havia dado, que é o Jardim do Éden, por desobediência, e isso segue em toda a Escritura. Então, acompanhe esse raciocínio. Israel, os israelitas foram para o Egito. No Egito, eles receberam nomes, é, eles receberam um nome, só estou anotando aqui algo que eu lembrei para mostrar para vocês. Eles receberam nomes diferentes do que eles tinham na sua terra, em Israel. Então, por exemplo, você vai ver que Moisés, o nome dele não era um nome hebraico. Ele não recebeu esse nome da sua mãe. Ele tinha até outro nome. Os próprios judeus sabem disso. Que Moisés, ele não recebeu esse nome da sua mãe. Ele recebeu esse nome da filha de Faraó. Né? E você tem esse Mo aí que é muito usado, um prefixo muito usado entre os egípcios. Então, o próprio nome de Moisés, Moshe, né, é um nome que foi dado pela filha de Faraó, que era uma pagã. E Moisés estava longe da sua casa, fora da sua terra. A sua mãe, que cuidou dele até provavelmente os 12, 13 anos dele, possivelmente o chamava por outro nome. Mas enfim, você vai ver essa mesma história com José, Yosef, né? Yosef, né? Que é ou Yahusef, que recebeu o nome de Zafenat Paneia, né? Quando esteve no Egito, né? É, então, todos que iam para aquela terra acabavam recebendo um nome diferente. Também no exílio para a Babilônia, você vê que as pessoas recebiam nomes diferentes. Né? Você vai ver aqueles, desculpa, os 3 jovens, né, recebendo nomes diferentes do que eles tinham, os nomes hebraicos que eles tinham, né, e enfim, e assim por toda a Bíblia.
Por exemplo, Esther é um nome pagão, gente. É o nome de uma deusa, a deusa Estar, a deusa da fertilidade. O nome dela, em hebraico, era Hadassah. Até o apóstolo Paulo, o nome dele era Shaul, que era uma homenagem ao rei Saul. Shaul é de onde vem Shaul. Incrível, porque os dois eram da mesma tribo, a tribo de Benjamim. Então você vai ver que nós chamamos de Paulo, né? E ele era chamado de Paulo pelos romanos. Então, na dispersão ou no pensamento, numa cultura diferente, eles recebiam nomes diferentes. Isso é muito comum. Mas hoje as pessoas estão falando que fomos todos enganados. E a gente sabe que tem muita enganação. Mas, gente, esse povo coa camelo, né? Coa mosquito e engole camelo. Porque é uma baita besteira tudo isso. E eu quero te provar como o nome do Eterno não é Yahweh. Preste atenção no que eu vou te falar. Saia desse engano. Primeira coisa que eu queria te dar, antes de eu te dar um argumento mais sólido, queria te dar um argumento simples. A minha filha, ela tem 1 ano, ela não sabe pronunciar meu nome. Mas quando ela tenta me chamar, e eu sei que ela está me chamando, embora ela não saiba o meu nome, eu dou o máximo de atenção por ela porque eu a amo. O seu filho, se você tem um filho criança e quando ele fala com você, eu tenho certeza que você dá atenção para ele porque você o ama. Não porque ele pronuncia seu nome corretamente ou não. Assim somos nós. Nós podemos não falar muitas coisas, mas o Espírito que está em nós, né, faz isso se tornar correto diante do Pai. Então, nós nos chegamos a Deus por graça e por misericórdia. Porque até esse povo que quer passar por certo, que está pronunciando certo, não está, e eu vou te provar. Porque o nome não é esse. E sem contar que o próprio Deus, ele se mostra em toda a Escritura por vários títulos também, além do seu próprio nome, que é o Yud-He Vav-He. Mas preste atenção, como nós sabemos a pronúncia correta, né? Quem vai em Israel também percebe isso, mas qual é a pronúncia correta, quem estuda hebraico, qual é a pronúncia correta do nome de Deus? A pronúncia correta do nome de Deus não é Yahweh, né? O nome correto de Deus você pega porque é o mesmo nome de Jerusalém, do início de Jerusalém. A base bíblica está em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 6, que diz assim: Escolhi Jerusalém para que o meu nome permanecesse ali. Escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Há vários outros textos também que diz isso, que o nome do Eterno está em Jerusalém. E qual é o nome original de Jerusalém? É Yahushalayim. Vou repetir. Yahushalayim. Olha só. Yahushalayim. Você gravou isso? Essa primeira parte é o nome do Eterno. Yahu. Gravou? Veja que não é Yahu. É Yahu. Olha, preste atenção, eu vou te provar. O nome da maioria dos profetas no início dos tempos, ou começava com Yah, ou com Ió, né? Dos personagens bíblicos, e terminava com essa força, né? Né? Até tem um site que alguns dizem que é de um judeu, que é Yahoo, né? Que é a ideia de um dos atributos de Deus de saber de todas as coisas. Porque você procura o que você quer no Yahoo e você acha, né? É a ideia daquilo que Deus é, né? É óbvio que Deus é muito mais que isso, mas era só uma ideia. Então vamos pegar o nome de algumas pessoas da Bíblia. Por exemplo, Judá, Yahuda, Yehuda. Olha só, ou Yahuda ou Yehuda. Yahu. Tá vendo isso? Yahusef, né? Você tem Yaakov também. Aí você tem o nome de Isaías, o profeta Isaías. Como é que é no original? É Yeshayahu. Yeshayahu. Olha só. Jeremias, Yermiyahu. O nome do profeta Elias, Eliyahu. O nome de Mateus, por exemplo, para citar alguém no Novo Testamento, Matitiyahu.
Então tem Matitiarro, Mateus, tem Eliarro, Elias, tem Yermiarro, Jeremias, Yeshaiarro, Isaías, tem Yahushua, né, que é o Josué, né, ou Yehoshua. O que varia Ye ou Ya ou Yó é muito comum no hebraico. Por exemplo, você tem o nome de Jó, Ió. Você tem o nome de Joel, Ioé, Ioé, né? Então você tem muitos nomes, né, com essa força, né? Sem falar de Yehoshafat, né, que é Josafá, Yahuyakim, Joaquim, né? Yahut Sadaká, Josadaque, e Yahonatan, Jonatas, Yahoiadá, Joiada, né? As traduções, né? Tem Yoná, que é Jonas. Então, você tem uma base muito forte bíblica para dizer que a pronúncia correta do nome de Deus é Yahu, né? Não Yau, não Yau. Por quê? Veja só, quando Deus fala com Paulo, Deus fala em hebraico. Deus não fala em português, Deus não fala em inglês, Deus fala em hebraico, que era a língua de Paulo. Embora eu acredito que Paulo era um poliglota, devia falar outros idiomas, né? Até tendo em vista as viagens dele, o tanto de pessoas que ele evangelizou, a cidadania romana dele, mas Deus falou com ele em hebraico, isso está na Bíblia. Depois você lê o livro de Atos e você vai perceber isso, que Deus falou em hebraico com Paulo. Então, Shaul. Então, eu não sei de onde essas pessoas estão tirando isso. Mas o pior, gente, não é você saber ou não saber a pronúncia. O pior é você desprezar as pessoas que não sabem. E eu tenho certeza que essas pessoas são pessoas que, como eu disse, coam mosquitos e engolem camelos. Porque vai ver a vida dessas pessoas. Vai descobrir a vida dessas pessoas. Vão descobrir o que fazem e o que não fazem, né? Então, gente, tem coisas mais importantes, não é? Devemos buscar a presença de Deus, devemos buscar o Espírito de Deus, devemos buscar o cumprimento dos mandamentos, né? Devemos buscar ser pessoas justas, ser pessoas boas, ser pessoas honestas, acreditarmos no sacrifício do Filho de Deus, né? Se você sabe a pronúncia do nome dele, e até eu falei de Yahshua, não é Yahshua, o nome era Yahushua, que era o nome hebraico, Yahushua, né? Que tem o nome do pai, Yahushua, salva, né? Yahshua, né? Yah, não tem nada a ver. Então você vê que já está errado. Eu quero deixar uma última mensagem para você se aprofundar. Alguns rabinos antigos acreditavam que o nome de Deus era tão poderoso, impronunciável, que esse nome era o som da respiração, era o Yod, Vav, Re. Então, quando é o som da respiração, quando eu respiro, na verdade, esse que a gente faz é a pronúncia do nome do Eterno. Por que eles diziam isso? Porque quando Deus soprou nas narinas do primeiro homem, ele soprou fôlego de vida, né? Deus soprou fôlego de vida e Deus, a essência de Deus, que é espírito, Deus é espírito, né? O Ruach, né? Deus é espírito, é vida, né? É a respiração, é isso que nós chamamos de respiração, né? Então, o ato de respirar é o que traz consciência para minha mente, é o que me faz ter vida, né? Quando a pessoa nasce, a primeira coisa que ela faz, né? A primeira coisa que ela faz é ter um fôlego de vida. E a última coisa quando uma pessoa faz, né, vocês usam muito essa expressão, nós usamos muito essa expressão, foi o último suspiro, né? Porque quando nós não podemos mais respirar, né? Ou como diz o Rob Bell, quando nós não podemos mais pronunciar o nome de Deus, nós não podemos mais existir, né? Então, o nome de Deus para alguns é impronunciável. Nós não sabemos. Existe uma história de que ninguém sabia até os dias de Jesus qual era a pronúncia correta e que Jesus, quando pronunciava,
ele pronunciava, ele resgatou isso, ele pronunciou corretamente, mas isso são histórias que a gente não pode verificar se são verdades, né? Se são coisas reais. Tem muita coisa que não dá mais para descobrirmos se aquilo é verdadeiro ou não, porque aquilo se perdeu no tempo. Então, como nós podemos acreditar em determinadas pessoas, até você, no que eu estou falando, se eu não dou base bíblica, né? Ou eu posso estar falando o nome errado? Posso, mas eu não estou preocupado com isso. E nem essas pessoas que dizem que o nome é Yao deveriam estar preocupadas com isso. Sabe por quê? O mais importante não é isso, gente. O mais importante é a sua fé, o mais importante é a sua crença naquilo que independente de que se a gente sabe falar, se a gente não sabe, por causa da cultura ou por causa do jeito ou da forma de pronunciar, porque um vai pronunciar de um jeito e o outro de outro jeito, né? É, a gente está correto ou não está, eu acredito que o Senhor não está preocupado com isso. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo que a palavra Senhor não pode ser usada. É uma dessas pessoas. Porque o nome Senhor vem de Baal. Olha só, é um povo que não estuda a Bíblia. Porque o nome Adon, Adon, que é de Adonai, Adonai, que vem de Adon, Adon significa Senhor também. Então eu posso usar Senhor. Senhor não vem de Baal. Baal, embora Baal signifique também Senhor, o nome Adão também significa Senhor. Adonai ou Adonim, senhores, né? Quando eu digo Adonai, isso não é uma blasfêmia. E significa Senhor, o significado é Senhor. Então você vê quanta falta de criatividade existe hoje na internet. Então que você esteja tenha base bíblica para 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 falar as coisas e para conversar com essas pessoas, né? Que infelizmente têm divulgado mentiras na internet e têm dito que as pessoas que falam Jesus são pessoas perdidas, mas são pessoas que às vezes já até expulsaram demônios no nome de Jesus. E aqueles demônios que foram expulsos no nome de Jesus, que é o nome pagão que eles dizem, que significa porco, né? E aí? Como faz? Os demônios saíram por quê? Era mentira? Eu creio que não. Então que você possa ter um mínimo de bom senso. E se nós que somos seres frágeis, e se nós que não amamos como convém, sabemos ouvir os nossos filhos, quando eles não sabem nem pronunciar o nosso nome ainda, quanto mais o nosso Pai Celeste. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar direção nesse tempo difícil de internet, que a gente ouve muita bobeira por aí. Um beijo no seu coração e que o Senhor esteja com você. Deus abençoe a sua vida.